Pare, respire e perceba uma coisa. Você não chegou neste vídeo por acaso. Algo em você já estava procurando este momento. Mas deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. E se a virada que você espera já tivesse começado e você simplesmente não percebeu? A maioria das pessoas acredita que mudança acontece quando algo grande acontece do lado de fora. Uma oportunidade, um dinheiro inesperado, uma resposta clara do universo. Mas quase nunca é assim, porque a verdadeira virada começa muito antes de qualquer resultado aparecer. Ela começa no instante em que algo dentro de você muda de lugar. Silenciosamente, quase invisível. E é exatamente por isso que tanta gente passa pela própria virada, sem reconhecer. Porque o sinal não vem com barulho, ele vem como uma percepção diferente, uma inquietação, uma sensação estranha de que algo já não encaixa mais na forma antiga de pensar. Talvez você tenha sentido isso recentemente. Talvez tenha começado a perceber certas coisas que antes passavam despercebidas. Talvez algumas situações tenham começado a parecer deslocadas, como se a realidade estivesse tentando mostrar algo. Mas existe um detalhe que quase ninguém entende. A virada da vida não começa quando o mundo muda. Ela começa quando a consciência muda a forma de se reconhecer dentro do mundo. Esse é o ponto invisível, o ponto em que a mente para de repetir o mesmo padrão e começa a observar. Porque quando a consciência começa a observar, algo extremamente poderoso acontece. Ela deixa de reagir automaticamente e começa a escolher. E escolha é frequência, e frequência reorganiza a realidade. É por isso que tantas pessoas ficam anos tentando mudar resultados, mas continuam repetindo as mesmas experiências, porque continuam vibrando dentro da mesma percepção, sem perceber, sem questionar, sem enxergar o padrão invisível. Agora perceba algo importante. Se esta mensagem chegou até você, existe uma razão. E se você sente que esse tipo de percepção faz sentido, talvez valha a pena continuar caminhando por aqui, porque este espaço existe justamente para expandir essa consciência silenciosa que muda tudo por dentro. A verdade é que quando a mente começa a despertar para esses movimentos internos, a realidade começa a responder de outra forma. Não porque o universo decidiu ajudar, mas porque a consciência finalmente saiu do piloto automático. E esse é sempre o primeiro sinal, o sinal que quase ninguém percebe, o instante em que a mente para de esperar mudança e começa a se tornar mudança. E quando isso acontece, algo começa a reorganizar silenciosamente, dentro e fora. Agora escute com atenção, porque a maioria das pessoas passa a vida esperando um grande evento que prove que algo mudou. Mas o verdadeiro sinal da virada é muito mais discreto. Ele aparece quando você começa a perceber que já não pensa como pensava antes, que certas preocupações começam a perder força, que algumas urgências antigas deixam de fazer sentido e que aquilo que antes parecia impossível começa a parecer apenas uma questão de alinhamento interno. Esse é o momento em que a consciência começa a sair da escassez invisível. Não a escassez de dinheiro, mas a escassez de percepção. Porque quando a percepção muda, o campo inteiro de possibilidades muda junto. Só que existe um ponto crucial aqui. A mente condicionada sempre tenta voltar para o padrão antigo. Ela tenta convencer você de que nada mudou, de que tudo continua igual, de que é apenas mais um vídeo, mais uma ideia, mais um pensamento passageiro. Mas consciência não volta para o mesmo lugar depois que enxerga algo novo. Ela pode até hesitar, pode até duvidar, mas ela já percebeu. E percepção é irreversível.
É por isso que algumas pessoas vivem anos repetindo ciclos, enquanto outras, aparentemente de forma silenciosa, começam a mudar completamente de direção. Não porque tiveram mais sorte, mas porque perceberam o ponto exato onde a realidade começa. Dentro, toda manifestação começa ali, na forma como a consciência se reconhece dentro da própria vida. Quando alguém acredita que está preso, cria experiências de prisão. Quando alguém começa a perceber possibilidade, a realidade começa a reorganizar espaço para essa possibilidade existir. Esse é o mecanismo invisível. A vida sempre responde à identidade interna, não às palavras, não aos desejos, mas ao estado de consciência. E quando a consciência começa a sair do velho estado, a virada começa, silenciosamente. Primeiro nas decisões internas, depois nos comportamentos, depois nas escolhas que parecem pequenas, mas mudam rotas inteiras. Então algo curioso acontece. Aquilo que antes parecia distante começa a se aproximar. As oportunidades começam a aparecer. As conexões certas surgem, os caminhos se tornam mais claros, não porque o universo decidiu recompensar alguém, mas porque a consciência finalmente entrou na frequência onde essas realidades existem. Por isso, existe algo importante que precisa ser entendido agora. Se este vídeo apareceu para você, talvez não seja apenas conteúdo, talvez seja reconhecimento. Um sinal silencioso de que algo dentro de você já começou a mudar. E quando esse movimento começa, a virada deixa de ser uma esperança e passa a ser apenas uma questão de tempo.